Olá, estamos aqui trazendo mais uma aula do grupo de estudos TCC nos transtornos de ansiedade e hoje nós iremos falar sobre psicoeducação na TCC com base no livro publicado por Ranger em 2019. Então, o que seria a definição de psicoeducação? Dobson e Dobson, em 2010, eles trouxeram essa definição que é amplamente utilizada por diversos pesquisadores e autores, que diz: a psicoeducação pode ser definida justamente como o ensino de princípios e conhecimentos psicológicos relevantes para o cliente. É esse conjunto de orientações, de informações que são relevantes e necessárias para o cliente durante o processo terapêutico. A psicoeducação na TCC. O tratamento cognitivo-comportamental se trata de uma abordagem colaborativa e psicoeducativa, como todos nós sabemos, na qual o terapeuta ele se dedica a desenvolver estratégias de aprendizagem para ensinar aos clientes habilidades como monitorar pensamentos automáticos, reconhecer a relação entre cognições, emoções e comportamentos, identificar e modificar crenças e pensamentos distorcidos para torná-los mais realistas. Então a psicoeducação na TCC ela está, digamos, fundamentada, embasada para esta finalidade, para isto, para monitorar os pensamentos automáticos, orientar os pacientes em torno desses aspectos de monitoramento dos pensamentos, de reconhecer as relações entre pensamentos, as cognições, comportamentos, identificar e modificar crenças, além de orientar durante todo o processo terapêutico que iremos ver aqui mais à frente. Então, quais as importâncias da psicoeducação? Aqui eu venho trazer três importâncias que destaco nesse texto base que estamos utilizando para a aula de hoje, que o primeiro é o seguinte: quanto mais informada está uma pessoa sobre sua condição de sua saúde física e mental, sobre seu funcionamento cognitivo, emocional, comportamental e sobre a forma como ele pode ser conduzido em seu tratamento, mais ele estará pronta para participar ativamente do processo de mudança. Então, vejamos da importância, né, dessa psicoeducação em que vai trazer o paciente mais próximo ao seu tratamento. E quando ele está melhor informado sobre isso, mais ele estará pronto para participar ativamente desse processo de mudança. A segunda importância aqui que eu trago é que os clientes melhoram por meio do tratamento, porque eles começam a entender o seu funcionamento, a aprender a resolver problemas e a desenvolver um repertório de estratégias que eles mesmos podem aplicar. Isto foi Beck que falou, que essa questão deles, do paciente, ele se inteirar do seu processo terapêutico, de como funciona todo o tratamento, então ele começa a desenvolver nele, ele mesmo um repertório de enfrentamento, de resolução de problemas do qual esteja vivenciando. A terceira importância aqui que eu quero destacar é que, apesar de não ser especificamente uma intervenção, mas ela pode interferir no sucesso do tratamento, aumentar a confiança do cliente na abordagem terapêutica e ampliar sua motivação para o tratamento. Então, que objetivos aqui eu quero elencar da psicoeducação em TCC? Primeiro, tem o objetivo de esclarecer o modelo cognitivo. Pensamento, cognição, essa relação dele com o comportamento, com as interpretações, com a situação, esclarecer o modelo cognitivo. Informar o processo terapêutico como um todo. O que ocorrerá, como ocorre o processo terapêutico, a agenda da sessão, como é estruturada a TCC. Então, informar todo o processo terapêutico como um todo. Ensinar ao cliente sobre um possível diagnóstico que este possui. Se o paciente já traz um diagnóstico fechado de psiquiatra, por exemplo, então informá-lo, orientá-lo, ensiná-lo sobre esse diagnóstico que ele possui. E também ou um problema ou a dificuldade que ele apresente. Também tem um grande objetivo de orientar os clientes
a continuar utilizando o aprendizado adquirido na terapia, mesmo após o seu término, de forma a reduzir o risco de recaída. Wright e colaboradores, em 2010, eles apontaram alguns princípios gerais que podem nortear a aplicação da psicoeducação em TCC. Primeiro, a adaptação da psicoeducação à capacidade do cliente de compreender e processar informações. Então, precisa estar apropriado a essa capacidade do cliente, do nível educacional que ele tem. Então, essa psicoeducação deve estar apropriada a essa capacidade dele de compreender as informações. O segundo princípio geral que eles trazem é que o fornecimento de explicações claras e breves, com ênfase colaborativa. Então, essa aplicação da psicoeducação, ela deve trazer explicações claras, breves, que possam ser de uma linguagem de fácil acesso para o paciente. 3. A utilização de materiais escritos facilitadores. Então, não apenas ser uma psicoeducação a nível verbal, no diálogo, na conversa, mas que possa também trazer materiais escritos e apropriados para a situação do cliente. Outro princípio é que deve incentivar a participação do cliente, despertar nele até a própria curiosidade de entender o processo terapêutico, a abordagem, o que está lhe passando naquela situação, naquele momento. Penúltimo, a solicitação de feedback de forma a verificar o entendimento do conteúdo apresentado. Então, a partir do momento em que está trazendo as informações, os esclarecimentos do processo terapêutico, também solicitar dele um feedback para que o terapeuta possa entender se o paciente está compreendendo toda aquela explanação, toda aquela explicação e orientações que está sendo dada. E outro princípio, por último, é a recomendação de leituras específicas, pesquisas ou outras atividades educativas como tarefa de casa. Então deve envolver isso para que o paciente ele também faça pesquisas e também busque também outras atividades que eles possam reforçar toda a orientação que está sendo ministrada pelo terapeuta. Alguns alertas importantes que eu gostaria de destacar, que destaquei do texto, é que não se recomenda materiais os quais não tenham sido cuidadosamente examinados pelo terapeuta e que as recomendações sejam sugeridas de acordo com cada cliente. Então, como já falamos aqui, de acordo com a capacidade interpretativa do cliente de compreender, que as sugestões de pesquisas que forem dadas para eles precisam já anteriormente já examinadas pelo próprio terapeuta antes de fazer as recomendações. Também é fundamental que o terapeuta esteja preparado para conduzir a troca de informações, porque sabemos que há um excesso de informações na nossa atualidade, o acesso à internet, há muitas informações, então muitas vezes os próprios pacientes já chegam com muitas informações que eles coletam, em diversas fontes, e precisamos estar preparados para conduzir essa troca de informações. Também precisamos estar alerta para atentar às adaptações dos materiais, que podem ser necessários para atender algumas necessidades específicas, como por exemplo, usar textos com letras grandes para clientes com problemas visuais que possivelmente tenham, ou utilizar gravações de áudio e vídeo para clientes que não consigam ler. Então, seja com a criança, com o adolescente, com o adulto, então é muito importante adaptar os materiais à necessidade do cliente. Também ouvir o que o cliente já sabe sobre o assunto que estiver sendo abordado, para que possíveis enganos possam ser corrigidos, como falei anteriormente. Muitos pacientes já chegam com muitas informações extraídas de diversas fontes, cujas fontes não têm, em muitas delas não têm evidências científicas, não têm um respaldo teórico. Então é importante saber, ouvir o que o cliente já sabe, para que sejam corrigidos algumas orientações que estejam equivocadas, que não estejam respaldadas cientificamente.
também deve certificar-se sobre o que o cliente aprendeu, pedindo exemplos da experiência do próprio cliente, o que pode facilitar a percepção sobre o que ele compreendeu em relação à questão discutida. Então, sempre está nessa troca de informações, de solicitação de feedback do que ele entendeu, do que ele compreendeu, e se do que ele compreendeu, se ele pode trazer alguma experiência própria para que corrobore aquele entendimento dele, aquela compreensão a respeito do assunto e do tema que está sendo psicoeducado. Por fim, a psicoeducação ela tem cada vez mais se destacado como uma importante estratégia no tratamento de diversas queixas e em uma variedade de contextos. Então, é importante que a estratégia ela seja baseada em evidências científicas para que ela seja realmente eficaz. Então, que tudo que vier a ser utilizado como um material de psicoeducação para o cliente, isso deve estar pautado, alicerçado em evidências científicas, para que haja uma convicção de que aquilo que está sendo dito ele foi testado e foi validado. Além disso, é relevante que o profissional saiba o momento adequado de sua utilização e tenha conhecimentos teóricos e práticos para a sua implementação. Então é importante ele conhecer um pouco ter um bom conhecimento sobre o DSM, por exemplo, e todos aqueles critérios diagnósticos, o diferencial diagnóstico, para que ele esteja sempre, teoricamente, com conteúdo, com conhecimento, para que possa saber o momento adequado de repassar, de conduzir todo o processo de psicoeducação na orientação do paciente naquele problema que ele está enfrentando. Então é importante ter um conhecimento amplo e prático dos diversos transtornos e dos acometimentos dos transtornos psicológicos também, para que esteja sempre respaldado cientificamente na orientação psicológica. E é importante aqui lembrar que a psicoeducação ela é realizada durante toda a psicoterapia e não apenas no momento inicial do tratamento. Então, seja no momento inicial, da entrevista inicial, durante a fase intermediária de aplicação dos protocolos de atendimento, na fase final, no follow-up, de tratamento, de prevenção de recaída. Então, do início ao fim, a psicoeducação ela deve estar presente, até porque para que o paciente ele se aproprie cada vez mais do seu próprio processo terapêutico, para que após o tratamento, após a saída dele, né, do consultório, ele possa estar com arcabouço de informações para que ele possa estar sempre se buscando essas orientações, essas informações, para que ele permaneça firme e não haja recaídas. Então aqui como uma tarefa para a gente conversar em grupo, é que na psicoeducação podem ser recomendados diversos recursos, como textos, livros, vídeos, filmes, sites, aplicativos, assim como durante as sessões de psicoterapia também podem ser ministradas mini-aulas interativas e prescritos exercícios voltados para a aprendizagem, entre outros. Então, que tipo de recurso você utiliza mais frequentemente na psicoeducação em sua prática clínica? O livro-texto adotado para esta aula foi Psicoeducação em Terapia Cognitivo-Comportamental, por Bernard Ranger e outros organizadores, que foi lançado isso em 2019 pela Sinopsis. Então, finalizamos assim nossa explanação sobre esse texto baseado neste livro e vamos nos aprofundar mais nos capítulos desse livro. Para esclarecer outras dúvidas, estamos à disposição lá no chat. Ok? Até mais, até a próxima.